Neste vídeo aqui, seja para você que está pensando em trabalhar com PCM ou você que já trabalha, independente do cargo, eu vou te ensinar 10 dicas para você se dar bem no PCM. Então vamos lá. A primeira dica de todas é construir uma base sólida de conhecimento técnico, isso da sua área de atuação. Independente se você é eletricista, mecânico, auxiliar, já é analista de manutenção, alguma coisa assim, invista um tempo em aprender os princípios básicos de engenharia mecânica, elétrica, de outra área e dependendo do setor que deseja trabalhar. Dependendo do setor que eu desejo trabalhar, simplesmente se você está ou quer trabalhar numa empresa alimentícia, entenda como é que é o processo dessa empresa. Quer trabalhar numa mineração, entenda como que é o processo de uma mineração. Principalmente para quem trabalha na manutenção, entender o processo produtivo da empresa vai fazer toda a diferença, tanto para o técnico lá que vai consertar os equipamentos, quanto para a gestão, seja supervisor ou coordenador, entender o processo da empresa. Muitas vezes, as pessoas de manutenção entendem de manutenção e também têm um autoconhecimento no processo produtivo da empresa. E eu garanto, essas pessoas que têm conhecimento do processo produtivo da empresa fazem toda a diferença na gestão da manutenção e são vistas com bons olhos pelos seus superiores. Uma coisa é você conseguir fazer manutenção no equipamento, estragou, trocar uma peça. Outra coisa é você entender o processo produtivo e entender que a falha que deu foi por causa desse motivo, desse que vai prejudicar o processo dessa e dessa forma. Então, invista no conhecimento técnico sólido. Outra também, eduque-se sobre PCM. É incrível a quantidade de pessoas, principalmente às vezes líderes, que trabalham no setor de manutenção, no setor de PCM, mas não entendem nada de PCM, a ponto de vir, por exemplo, dizer que tem manutenção preventiva programada e manutenção preventiva planejada, enfim. Se você entende um pouco de PCM, você já viu que o que eu disse aqui não faz muito sentido. Enfim, ou pessoas que se enganam do que é manutenção corretiva programada, de manutenção preventiva, ou que não sabem a diferença de manutenção preventiva e manutenção preditiva, que não sabem fazer a gestão de manutenção, que acham que manutenção é só olhar e consertar o equipamento e nada mais, que não tem, acham que não tem nada de gestão de pessoas, de equipamentos, de sobressalentes, enfim. Então, eduque-se sobre PCM, entenda sobre PCM que você vai se dar bom. Tente entender os conceitos e práticas de manutenção. Entenda os métodos e metodologias de manutenção preventiva, preditiva, corretiva. Entenda ferramentas de gestão que vai ajudar você. Eu menciono bastante aqui nos meus vídeos o 5W2H, o PDCA, 5S, FMA, a metodologia, por exemplo, A3, enfim, existe uma infinidade de metodologias. Então entende, eduque-se muito sobre o PCM. O terceiro ponto é desenvolva habilidades de gestão de projetos e utilização de ferramentas e filosofias de gestão. Eu já devo ter mencionado num vídeo para trás aí. Habilidades de gestão, você precisa. Você precisa muito, na verdade, se você é técnico e quer subir para uma posição superior. Muitos acham que gestão é só passar serviço, conseguir administrar serviço, mas não é nada disso. Tem muito mais coisas do que isso. A gestão de pessoas, gestão de equipes. Se você é um bom gestor, a equipe vai bem. Se você é um mau gestor, a equipe vai mal. Se você consegue administrar os conflitos do dia a dia da equipe, você vai se dar bem, a equipe também. Não adianta nada você ter um autoconhecimento técnico, experiência e tal, você não conseguir fazer gestão de pessoas. Por exemplo, eu já me sobressaí em relação a outras pessoas, por quê? Eu não tenho tanto conhecimento técnico assim, dependendo da área e da empresa que eu vou atuar. Só que, de certa forma, eu aprendi a ter uma alta gestão e organização no dia a dia, entendo? Ter um certo conhecimento de PCM. Eu já me sobressaí de pessoas que eram ótimos engenheiros, entendiam todo o processo da empresa muito mais do que eu, e eu passei à frente, mesmo sendo técnico ainda. Por quê? Porque eu conseguia administrar as pessoas, administrar as equipes, fazer toda a parte de gestão que os outros não faziam. Então,
Desenvolva essas habilidades de gestão de pessoas, gestão de projetos, entenda as ferramentas, metodologias de gestão que te auxiliem no dia a dia. A manutenção, PCM já falei, PCM, planejamento e controle de manutenção. Então você tem que ter um planejamento e um controle da manutenção. E como que você vai ter planejamento e controle se você não conseguir fazer a gestão de tudo isso? Então, manutenção eficiente é feita com uma boa gestão da manutenção. Aprenda sobre gestão, sobre essas ferramentas que eu citei. Se você pesquisar em vídeos anteriores meu ali, vai ter visto que eu vou estar falando um pouco mais dessas ferramentas e metodologias de gestão, como 5W2H, PDCA, FMA, 5 porquê, causa raiz, enfim. Também domine o uso de ferramentas e software. Talvez algumas pessoas vão ter mais facilidades, outras mais dificuldades, mas nada é impossível. Então, se a empresa já tem e você já está atuando na empresa, e a empresa, no caso, tem uma ferramenta de gestão de PCM, entenda essa ferramenta, domine, aprenda a fazer. Mais uma vez, experiência própria. Eu já me sobressaí em relação às outras pessoas que tinham, digamos, um estudo muito mais elevado do que eu, porque eu dominei o software que se utilizava na empresa, seja de gestão de manutenção, Word, Excel, essas ferramentas do dia a dia, Power BI, enfim, outras. Entenda essas tecnologias, estude, faça aos poucos. Mas eu não sei de tecnologia, não sei, eu sou muito novo, ou eu sou muito velho, difícil de aprender. Aprenda aos poucos. Aos pouquinhos, seja 5 minutos por dia, estude, veja sobre essas coisas, essas ferramentas de software que você tem dificuldades. Por exemplo, o Power BI, eu já devo ter mencionado, mas apesar de eu ter conhecimento em programação, desenvolver software, essas coisas, mas o Power BI, você acha que eu aprendi assim, da noite para o dia, fui lá na frente do computador, o Power BI funciona assim, já sei montando coisa? Não, eu fui aprendendo aos poucos. Fiz um cursinho básico lá que não aprendi muita coisa, mas foi suficiente para mim conseguir mexer. Fiz cursos mais avançados, fui aprendendo e aplicando no dia a dia. E hoje é fácil, porque você tem o Google, por exemplo, para pesquisar. Então, se você está com dificuldade de fazer alguma coisa, como é que faz soma no Power BI? Pesquisa. Como que eu tenho esses dados aqui? Eu preciso construir um gráfico. Como que eu faço? Pesquise. Hoje em dia as pessoas estão muito... eu não sei fazer, como é que faz, não sei, ninguém me ajuda. Mas hoje em dia está muito mais fácil do que no passado. No passado, se você, quem sabe, tem mais de 40 anos aí, você precisava de alguma coisa aprender, ou você recorria a cursos que muitas vezes não tinha na sua cidade, talvez não tinha pessoas que entendiam do assunto, você tinha que recorrer a bibliotecas e muitas vezes não tinha o livro que você queria, era difícil de aprender. Hoje não, hoje basta pesquisar no YouTube, no Google. Esse vídeo aqui mesmo que você está vendo aqui já serve de conhecimento para você aprender alguma coisa. Então, seja autodidata, aprenda, pesquise. Quem quer, consegue alcançar. Quem não quer, fica inventando desculpas. Cultive a habilidade de comunicação e liderança, eu mencionei já um pouco atrás, mas aprenda a se comunicar com as pessoas, ainda mais no mundo quase que totalmente digital. Então, e agora tem inteligência artificial e tudo, então conhecimentos em comunicação, em artes, enfim, essas coisas assim que não consegue se transformar num aplicativo, que não consegue, uma inteligência artificial não consegue fazer, quem tem conhecimento, entende dessas coisas, vai se dar muito bem. E a comunicação é uma. Então, cultive essa habilidade de se comunicar com as pessoas, de entender e se fazer entendido, digamos assim. Se você notar, dos últimos anos para cá, as empresas estão investindo muito em preparar as pessoas para fazer uma boa gestão e comunicação. Por quê? Porque está necessitando de pessoas que entendam, que fazem gestão, que entendam de comunicação nas empresas. Então aprenda sobre comunicação e liderança. Eu já adianto para você, não adianta você ser um ótimo engenheiro, entende tudo que projeto, faz tudo que coisas, constrói um carro do zero com chiclete, uma pazinha de picolé, mas não tem comunicação e não tem liderança. As coisas precisam andar juntas. Priorize segurança, a manutenção também faz muitas atividades, enfim,
atividades muitas vezes perigosas. Basta você pensar em empresas petroquímicas, empresas que de alguma forma produzem produtos radioativos ou processam algum produto, algum mineral que tem certo nível de radiação, enfim, máquinas cortantes, enfim, no dia a dia da manutenção tem várias atividades perigosas. Então, priorize segurança, cultive a segurança da empresa, fazer as coisas seguras, cobrar dos outros para fazer as coisas seguras, utilizar, sei lá, nem que seja cobrar as coisas básicas, como utilizar EPI, capacete, essas coisas. Coloque segurança em primeiro lugar em todas as atividades de manutenção. Garanto que todas as práticas sejam alinhadas aos mais altos padrões de segurança operacional. Fazendo isso, você vai se dar bem. E outra coisa também, no dia a dia, a manutenção de uma empresa ajuda muito a segurança. Se precisar fazer um guarda-corpo no equipamento, quem você acha que vai fazer? Em muitos casos é a manutenção. Se terá uma polia, uma peça móvel que alguém pode colocar a mão e esmagar, quem você acha que vai fazer a proteção? A manutenção. Então entenda um pouco dessas coisas, aprenda um pouco sobre NR10, NR35, NR12, enfim, já me perdi nas contas. Mas aprenda um pouco dessas normas regulamentadoras, principalmente envolvendo a segurança das pessoas e dos equipamentos. Desenvolva habilidades analíticas, aprimore suas habilidades para analisar dados de manutenção, identificar padrões, tendências e áreas de melhoria. Na manutenção, só o fato de você ser um pouco mais analítico, entender o que você está fazendo, entender os dados, pegar uma montoeira de dados de manutenção e começar a fazer a separação. Esses equipamentos são os que mais danificam, esses são menos. Esses são os problemas que mais acontecem. Você já consegue fazer uma boa gestão da manutenção. Entender padrões, entender tendências que acontecem no dia a dia. Por exemplo, na manutenção preditiva tem muito isso, você entender os padrões do que está acontecendo com equipamentos. Ou seja, dados de manutenção corretiva, por exemplo, entender os equipamentos que mais estragam, os problemas que mais acontecem e como resolver esses problemas. Entender, ser mais analítico no sentido de entender, por exemplo, como é feita a manutenção, como pode melhorar, que tecnologias eu posso empregar na manutenção para melhorar minhas atividades. Enfim, você sendo um pouco mais analítico, vai se abrir um leque de oportunidades que você pode melhorar na manutenção e, enfim, no setor de produção. Muitas vezes, as pessoas, às vezes, na manutenção, ficam focando muito em manutenção, mas essas mesmas pessoas, às vezes, esquecem que elas também podem atuar em outros setores, dar ideia para outros setores, melhorar outros processos. Quem sabe você é da manutenção, não entende nada, muita coisa da área financeira. Mas você pode ajudar, talvez ter alguma ideia para redução de custos, alguma coisa. Eu trabalho na manutenção, não faço gestão de energia, não sei o que, não é minha responsabilidade. Mas se você é analítico, existem ideias, projetos, coisas que você pode pensar, o que dizem pensar fora da caixa para ajudar outros setores. E você ajudando outros setores, praticamente você vai fazer seu nome. Então, seja mais analíticos. Pense um pouco antes de fazer as coisas ou como você pode melhorar. Busque experiência prática, isso conta muito, principalmente se você não trabalha ainda com PCM. Então procure oportunidades de estágio, trabalho voluntário, projetos práticos que você pode começar a entender o campo da manutenção, campo de gestão da manutenção, de PCM. Busque conhecimentos teóricos e situações do mundo real. Às vezes na faculdade é tudo bonitinho, principalmente quem mexe com projeto. Vai fazer o projeto elétrico, vou fazer aqui, desse jeito, o fio vai passar aqui, o elétrico vai passar aqui. Só que quando você chega na prática para fazer um projeto elétrico, não vai ser bem assim. Talvez aqui vai ter uma viga, você não consegue passar, vai ter uma estrutura, você não consegue passar, vai ter que desviar. Às vezes tem que apoiar uma lâmpada aqui, mas não vai dar porque tem alguma coisa estrovando, ou não é o lugar adequado, você vai ter que mover. Então, a prática é muito diferente da teoria, dependendo da área que se deseja atuar. Mesmo para, edificações, às vezes no papel é bonito, as edificações lá, para fazer a base de um prédio vai ser assim, assim, assado, é desse jeito, vai ser assim, dessa forma, mas vai na prática e o terreno tem problema, de erosão,
o terreno não é adequado, talvez é muito argiloso, talvez tenha muito pedra, talvez tenha areias, enfim. Então a prática às vezes é muito diferente da teoria. Então procure entender uma empresa na vida real se você não tem experiência. Converse com pessoas, busque experiência, tente trabalhar na área para você ver como é. E outra coisa, principalmente se você está iniciando, talvez valha a pena você deixar um pouco, digamos assim, benefícios financeiros para você entrar em algum cargo que realmente você vai aprender. Às vezes até o fato de fazer uma faculdade, talvez compensa mais você fazer algum curso ou um curso técnico, por exemplo, de eletricidade, antes de você fazer uma engenharia, por exemplo. O seu conhecimento, quando você fazer engenharia, vai ser ampliado, você já vai entender como é que funciona as coisas, talvez já vai ter experiência prática. Então, quando você fazer um curso de engenharia, você vai estar na frente das pessoas, vai ser muito mais fácil você entender. Por exemplo, antes de eu fazer um curso técnico, eu fiz um curso básico de eletricidade. Aí tá. Aí depois eu fui fazer o curso técnico. Quando fui fazer o curso técnico, foi muito mais fácil de eu entender os macetes, estudar, eu já tinha conhecimento prático. Mais ainda quando fui fazer engenharia, eu já tinha então o técnico, já trabalhava no setor, já assumi cargos de engenheiro sem engenheiro. Então quando fui fazer a faculdade de engenharia foi super fácil para mim fazer, que eu já dominava o setor. Então se você não tem experiência, tente buscar conhecimentos práticos. Também adote uma mentalidade de conhecimento de aprendizado contínuo. Não que você todo dia vai ter que estudar, vai ter que ficar 4 horas dentro de uma sala de aula estudando, aprender. Não, não é bem assim. Foque em aprender pequenas coisas e continuamente. Esteja aberto em aprender, adotar mudanças na indústria, aprender novos conhecimentos, se manter atualizado sobre tecnologias, melhorias e boas práticas de PCM. Não precisa estudar todo dia. Digamos que você seja 5 minutos por dia para aprender alguma coisa sobre PCM, sobre aprender alguma coisa sobre tecnologia. Vai somando ainda no decorrer do ano o quanto que você vai ter de aprendizagem. Se no ano tem 365 dias, então faça a conta aí. 365 vezes 5 minutos para você ver quanto tempo vai dar. Só o fato de você estudar 5 minutos por dia. Então, aprenda aos poucos. Talvez é mais viável você, talvez não, é mais viável você aprender 5 minutos por dia do que você, digamos, passar 20 dias sem estudar e num dia você querer aprender 5 horas. Não vai ser eficiente. Então, aprenda aos poucos por dia e vai entendendo. Por exemplo, se você está como, sei lá, como técnico, tire 5 minutos por dia para talvez ir lá conversar com o seu superior, com o setor de PCM, talvez com algum supervisor ou com alguma pessoa de outro processo na indústria, seja de produção, financeiro, recursos humanos, e aprender um pouco sobre o setor do outro. Você vai ver que vai fazer muita diferença, tanto no seu dia a dia, no entendimento da empresa, nos seus conhecimentos e também, se acontecer de você subir na estrutura da empresa, você já vai ter uma boa base de conhecimento. Então, adote essa mentalidade de aprendizado contínuo, aprender aos poucos por dia. Outro também faça o benchmark. O que é o benchmark para você que não entenda? Benchmark envolve estudo de empresas de concorrência igual às suas, né? Uma empresa igual à sua. Você entender, por exemplo, entrar lá na empresa e fazer um estudo do seu processo produtivo, das suas práticas de gestões que possam ser utilizados na empresa que você trabalha. Seria a mesma coisa do que buscar conhecimento e experiência em outra empresa. Então, adote essa postura. Aprenda com as outras empresas, com as outras pessoas. Se você está na empresa X e você consegue, talvez, ir na empresa Y, fazer uma visita, entender seu processo produtivo, faça, vai ser muito bem. Talvez você vai e não vai aprender nada, vai ver que tudo que eles estão fazendo não dá de aplicar na sua empresa, é perda de tempo. Mas talvez vai ter coisas que vai ser muito importante para você, vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Por exemplo, eu já fui numa empresa, eu precisava fazer um projeto do painel de comando, aí tinha uma outra empresa na cidade. Bom, pensei, vou
vou ir na empresa, né, ver como é que é esse painel, se eu consigo desenvolver um painel igual deles ou melhor. Eu fui ver, na verdade o painel de comando que eles usavam era sucata, assim, se eu posso dizer, não tinha segurança nenhuma operacional, ao contrário do que eu estava projetando. Então, aparentemente, não me serviu para nada. No entanto, eu vi que um sistema deles, que eles tinham lá enfim, vai ser difícil de explicar o equipamento aqui, mas é um sistema de movimentação de equipamento, era muito mais melhor do que o nosso. Então, opa, eu consegui pegar aquele sistema deles e empregar, adaptar na nossa empresa. A mesma coisa de uma bomba. Nós tinha que bombear um produto a 300 graus e as nossas bombas davam problema. Eu fui lá na empresa deles, fiz uma visita, entender o funcionamento deles e descobri que eles também usavam uma bomba para bombear um produto a 300 graus e a bomba deles funcionava perfeitamente. Eu copiei essa ideia para nossa empresa. Da mesma forma, quando eles vieram visitar a nossa empresa, também eu ajudei eles, com certeza, né, mostrando as tecnologias, as coisas que a gente usava. Tinha essa liberdade, vai ter empresas que você não tem essa liberdade por causa de segredo industrial ou coisa desse tipo assim. Mas, se conseguir, aproveite. Talvez se não consiga ir na empresa fazer visita, mas converse com pessoas de outra empresa, talvez que vão te ajudar de alguma forma, ou que tenham experiência que vão acrescentar no seu dia a dia.